Olá! Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube, Nath Atelier. Meu nome é Natália e eu trabalho com papelaria personalizada artesanal. Aqui no canal eu tô sempre dando dicas, mostrando as ferramentas que eu uso, papéis, vou mostrar alguns projetos também. Vou te mostrar tudo o que acontece por trás dos bastidores de uma papelaria personalizada. Nesse vídeo de hoje, em específico, eu vou estar mostrando para vocês as ferramentas, utensílios que eu uso no meu dia a dia. Vou mostrar também algumas dicas, alguns produtos que deram certo, outros que nem tanto, que eu vou ter que trocar, eu vou ter que renovar, tá? Vou explicar os motivos disso e vou deixar aqui também para vocês os links de onde eu comprei, tá? Os links que levam diretamente aos produtos, para ficar mais fácil de vocês encontrarem. Eu consegui tudo por um preço bem acessível, lembrando que, como eu citei nos vídeos anteriores, para começar na papelaria, eu juntei um capital que geralmente é um pouco maior do que as pessoas iniciam, tá? Não é lá grandes coisas, mas que eu consegui ter um bom início na papelaria. Lembrando que com coisas mínimas vocês conseguem começar a trabalhar, a produzir. Mas eu, por essa possibilidade que eu tive, que eu consegui investir uma quantidade boa em materiais, em produtos, para começar na encadernação artesanal. E aí no vídeo eu vou estar mostrando algumas coisas para vocês, todas que eu tenho. Algumas são principais, que independente do ramo que você começar, ou com o capital inicial que você tiver, você consegue trabalhar com eles, tá bom? Primeiramente, quando eu fui começar, eu fiz um curso bem básico que me mostrou, me orientou para que tipo de coisas comprar, com o que eu queria trabalhar e o que eu precisava para começar a trabalhar com isso. Como eu citei num dos vídeos anteriores, você tem que saber com o que você quer começar, o que você pode, qual que poderia ser a sua demanda quando você inicia, né? Tipos de produtos, se é caderno escolar, se é agenda, se é reforma de bíblia, caderneta de saúde. Se você quer, às vezes, na personalização, trabalhar com festas, artigos de festa, existe essa possibilidade também, tá? O ambiente que você está inserido, que você vai poder oferecer os produtos para as pessoas. Então, assim, são uma série de coisas que você tem que analisar para poder trabalhar. E nesse curso que eu fiz, me orientou bastante de coisas que eu ia comprar mais, que não tinha necessidade, outras coisas que eu nem imaginava que precisaria, tá? Apesar de, mesmo tendo assistido vídeos, de ter estudado, eu ainda fiz umas compras que não vou dizer que foram erradas, mas que poderiam ter sido melhores. E aí eu vou trazer aqui comparações para vocês, falar o que funcionou, as compras que não funcionaram para mim, os produtos que não deram certo, que não é que não deram certo, que eu não estou usando, mas que podem ser melhores, que logo eu vou ter que trocar, repor por outros, enfim. E junto com eles eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Para vocês terem acesso a esses produtos com mais facilidade, tá? Da onde eu comprei. E assim, eu fiz um orçamento, procurei na minha cidade aqui, por eu morar numa cidade pequena, não tem muitas opções desses produtos, então eu tive que comprar tudo pela internet, tá? Então, assim, foi a minha realidade que eu encontrei aqui para poder estar fazendo os meus produtos, o que eu consegui encaixar. Primeiramente, o que é principal para você começar na papelaria personalizada. Eu acho que todos os âmbitos de personalizados você vai precisar de uma régua e de um estilete comum. A régua é primordial que ela seja com o início dela, não sei se vai dar pra mostrar pra vocês, no zero. Geralmente, principalmente régua escolar, ela tem um espacinho assim entre o início da régua e o centímetro zero, vamos assim dizer. Mas na encadernação é bom que você trabalhe já com a régua que começa do zero, vai facilitar bastante o seu trabalho, tá? Essa minha ela é régua de metal, de 30 centímetros, existe ela de 60 centímetros, de 1 metro, mas na minha realidade essa daqui é mais do que suficiente, tá? Ela tem uma proteção extra pra evitar cortes na hora que você estiver cortando, principalmente quando você trabalha com papelão, tá? É muito perigoso você se cortar, então procurei uma régua que tem essa proteção. Existe elas em acrílico,
que tem essa proteção também, mas eu tenho que comprar ela de metal, tá? Existe também no mercado as réguas de patchwork, que são de acrílico. Se eu não me engano, eu acho que elas não têm essas proteção, porque você tem que ter uma visibilidade melhor. Eu vou achar fotos dela e vou colocar aqui pra vocês, dessas réguas de patchwork. Elas são melhores pra visualizar ali onde você tá cortando, pra medir certinho. Mas em questão de proteção, eu acho essa daqui melhor. E eu consigo medir certinho com ela, uma porque a gente também tem a base de corte, que não vai dar pra mostrar pra vocês. Mas eu vou deixar a foto aqui de base de corte, tá? Pra poder você estar dando uma olhada. Tem elas de vários tamanhos, de várias cores, que ajuda também na questão de tanto de medir, tá? Porque nela tem o centímetro certinho, como também para proteger a sua mesa ou o seu balcão, seja onde você vá trabalhar, para evitar de cortes e até mesmo para não cegar o seu estilete com mais facilidade. Porque o estilete, principalmente quando você vai cortar miolos, você precisa que ele esteja bem afiado. Tanto que geralmente a gente corta os pedacinhos do estilete pra poder ficar com um corte melhor, pra você sair cortando o miolo certinho, pra não descascar o papel, a folha. Depois eu vou mostrar pra vocês em outros vídeos como eu faço, tá? O intuito desse vídeo é mostrar mais as ferramentas que eu utilizo. Então, pra início, a régua e o estilete é principal. Dê preferência aos estiletes mais largos, tá? Se eu não me engano, esse aqui tem 2 centímetros de diâmetro. Eu comprei ele, veio o estilete com os refis dele, tá? Se eu não me engano, vieram 10 aqui dentro. Já tem uns 3 meses que eu comecei na papelaria, eu acho que talvez mais um pouco. E assim, eu acho que eu só usei o que veio no próprio estilete, mais 1 ou 2, não sei. Então assim, eu acho que dura bastante, vale super a pena. E junto com o estilete, eu também comprei uma outra ferramenta, que é o ferro de solda, tá? Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. O ferro de solda, pra mim, foi uma compra que não compensou. Eu comprei ele porque, na época, eu comprei com o kit junto com o estilete e os refis. Então, saiu super conta. E, assim, até concurso, que eu fiz, mostrava a mulher usando esse ferro de solda e eu achei que realmente eu ia utilizar. Só que eu acabei não utilizando ele. Acho que eu usei ele 1, 2 vezes. Eu não sei se eu não soube utilizar, eu não sei se... Não sei. Sei que não deu certo pra mim, tá? Mas ele funciona principalmente quando você vai fazer reforma de caderno. É que você, vamos supor, você tem uma encomenda de um caderno, a pessoa já traz o caderno pra você e ela só quer trocar a capa. Por exemplo, você só vai trocar a capa. Funciona, tá? Principalmente se você não tiver encadernadora no início. Mas assim, pra mim foi uma compra que não é que não deu certo, é porque eu não utilizo, né? Eu poderia ter comprado só o estilete. Mas enfim, quando a gente tá iniciando, é assim mesmo. A gente compra coisas, materiais que não é preciso. Às vezes vê que faltou um que precisava, por mais que você estude. A teoria é uma coisa, quando você vai fazer na prática, aí é outra. E assim, às vezes o que funcionou pra pessoa que tá ensinando, não vai funcionar pra você. Então você tem que ter essa ciência que tem coisas que, querendo ou não, você não vai utilizar, ou outras que você deixou de comprar e que talvez precisaria, né? Claro que estudando muito, vendo muitos vídeos, se você puder fazer curso para iniciar, você consegue sim ter uma visão mais ampla, como eu tive, mas isso foi uma compra pra mim que realmente não tinha necessidade. Depois do estilete e da régua, uma coisa muito principal são os gabaritos. Que gabaritos são esses? São os gabaritos de... Eu falo gabarito de medição, né? Eu acho que tem um nome técnico, mas no momento eu não me lembro. E fio de cabelo. O que acontece? Esses gabaritos são de MDF, tá? Esses gabaritos, eu comprei um kit que veio um monte de peças. Tem as réguas em L, que é a que a gente mais utiliza. Essa aqui principalmente, que é 1,5 cm, tá? 15 milímetros. As réguas T, essa daqui, ela é de 6. É uma também das que eu mais utilizo. E vieram algumas assim que elas são só compridinhas e junto vieram 2 fios de cabelo. Vou falar de um por um. Os fios de cabelo, eles são pra você tirar os seus cantinhos. Quando você tá ali fazendo a capa, nos meus próximos vídeos de projeto eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Mas assim, pra capa, isso aqui é muito importante, principalmente pra você que tá começando. Eu até hoje não consegui trabalhar sem ele, tem como de você medir ele só
consegui cortar só na base de corte, porém eu não consegui fazer, tá? Eu acho que é mais quem tem mais prática, enfim. Mas a maioria das pessoas eu vejo utilizando fio de cabelo. Ele tem vários modelos, tá? Mas o mais padrão é esse daqui. Como eu disse, as réguas em L são pra você centralizar o seu papel gloss, ou até o offset, se você for fazer colado, né? Na sua capa, no seu cartão cinza, tá? Eles têm de vários tamanhos, como eu disse, o meu vieram vários, eu não tô com todos aqui agora, mas os principais são esses. Esse aqui é 1 centímetro, esse aqui é 1,5 e esse daqui é 2. E eu acabei de deixar cair um. Esses aqui são os principais, são em L. Esse aqui é régua em T, é 6 milímetros. Tem vários outros também, mas a que eu mais uso é essa de 6. E tem esses também que são só compridinhos, que são do mesmo diâmetro dos outros. O que que acontece? Essa pra mim foi uma compra que deu e não deu certo. Por quê? Existe no mercado 3 tipos de materiais para fazer esses gabaritos, fios de cabelo. A gente tem os MDF, que são os mais em conta, vamos assim dizer, que foi por isso que eu escolhi eles. A gente tem os em acrílico e a gente tem PLA. Qual que é a diferença dos três? Como eu disse, o MDF, ele é o mais custo-benefício, tá? Ele é o mais em conta, é o mais baratinho, tá? Esse kit, que geralmente os kits deles vem um monte de peças. Eu esqueci quantas peças que vem. Esqueci no momento o valor, mas eu vou deixar aqui pra vocês o link, tá? Mas o que que acontece? Primeiro, eu vi uma dica na época que eu tava iniciando de passar fita atrás. Vocês podem ver que a maioria deles estão com fita atrás, pra evitar de grudar nos seus papéis adesivos, que você vai trabalhar com papel gloss ou offset adesivo. Só que não funcionou. Eu não sei se é a fita, porque eu vi algumas pessoas usando aquela fita azul. Acho que é fita 3M, se eu não me engano. Que passa e não cola. Eu não sei se ela tem uma resistência maior, não sei como que funciona. Só sei que nesses aqui, nesses gabaritos que eu utilizo mais, a fita foi soltando e a fita ficou pregada no meu adesivo, da minha folha. Então não funcionou. E o que que acontece? Se você usar só ela assim, você gruda pra poder colocar o seu papelão, só que na hora que você vai puxar, às vezes a cola sai aqui e fica sem cola no adesivo. Então é um probleminha que a gente tem. O acrílico, ele é mais resistente, tá? Mas ainda vem com esse mesmo problema de grudar, tá? A diferença, por que o acrílico é melhor que o MDF? Porque ele é mais resistente e o MDF a gente tem um problema aqui. Se a gente passar o estilete e pegar em cima, isso aqui é uma madeira, uma espécie de madeira. Então ele vai tipo descascando e às vezes cola aqueles tipo pelinhos que soltam dessa madeira no seu papel, aí às vezes atrapalha colar porque fica os pedacinhos, resquícios. Fora que os fios de cabelo veio 2. Um meu já estragou porque não é muito resistente. E aqui já tá todo lascadinho, tá vendo? De tanto eu passar o estilete às vezes pegar aqui. Então ele vai soltando os pedacinhos, vai lascando. Então assim, não é muito legal. O de acrílico é melhor porque evita de ficar soltando esses pozinhos, né? E são mais resistentes. Porém, eles ainda precisam dessa fita, se não me engano, 3M. É uma fita dessa aqui, só que é azul. Que não testei. Dizem que ajuda a não colar. Mas a gente tem no mercado hoje as réguas de PLA, os gabaritos, os fios de cabelo de PLA. O que que é isso? É um plástico que é biodegradável. Geralmente ele é feito em impressoras 3D. Então, se na sua cidade ou você mesmo que trabalha com coisas de 3D, que você tem a impressora 3D ou tem alguém na sua cidade, alguém que você conhece próximo, você pede pra fazer. Ou faça como eu, compre na internet, tá? Elas são um pouquinho mais caras, mas a vantagem delas, que além de ser biodegradáveis, elas não grudam, tá? No seu adesivo. Não precisa você ficar preocupada, como o tempo vai grudar. Não grudam. Eu ainda não comprei, tá? Tá na minha lista de compra de próximos produtos. Mas assim, eu ainda não comprei. E quando eu for comprar, eu não vou comprar um kit que vem com inúmeras coisas. Eu vou comprar só com o que vem com os principais, entendeu? Porque tipo, vem umas réguas bem grossonas que não tem mínima necessidade. Quando eu comprei esse kit de MDF. Então, em vez de você comprar um kit que vem um monte de coisa de MDF, eu recomendo você comprar ou de acrílico ou, melhor ainda, de PLA, que não gruda, tá? Ele tem um preço um pouquinho mais elevado, mas super dá certo, super recomendo, apesar de não ter usado ainda. Já vi inúmeras pessoas falando que é bom.
E é uma coisa que você vai ter o resto da vida. A régua elas podem quebrar, que nem eu tô falando, descasca. Então, assim, o mais correto são as de PLA, mas as de acrílico, fica o preço entre o de MDF e entre o PLA, funcionam também só você comprar a fita 3M, que eu já vi inúmeras papeleiras também já usando, e dá certo, tá? Depois dos fios de cabelo e dos gabaritos, uma ferramenta que, assim, principalmente na parte de encadernação, é primordial, é uma Crop A Dye. Essa ferramenta, ela tem um preço um pouquinho mais elevado. Você acha em média de entre 160, 200 e poucos reais, tá? Depende do lugar onde você compra, onde você mora, enfim. Ela é um furador, tá? Ela tem um lugarzinho de furar e aplicador de ilhós, tá? Essa minha, ela veio com 2 furos, eu tô de fazer o furo maior e o furo menorzinho. Eu comprei uma caixinha que já veio com alguns ilhoses, tá? Ilhoses são esses bichinhos aqui, de você usar pra colar elástico, enfim. Depois eu vou estar mostrando também pra você. Ela tem esse preço um pouco elevado, mas assim, é um investimento incrível. Toda papeleira que eu já vi quando eu comecei a estudar e tal, recomendo a comprar. Às vezes, se você não tiver condições, não sei, ou tá só iniciando, não sabe se é pra você, mas quer começar, a gente tem no mercado umas que são só furadores e outras que são só aplicadores, tá? Tem uns que até vende o kit, sai mais barato, tá? Mas assim, eu acho que se você tem certeza que você vai trabalhar, é primordial, você precisa de uma dessa. Elas duram muito. Tem algumas marcas internacionais, eu acho que essa daqui é nacional, não tenho certeza. Tem umas que tem um bichinho aqui um pouquinho diferente, que eu já vi. Enfim, é muito boa. E como eu tô falando, tem esses alicates que eles vêm separados. Um é só pra furar e o outro é só pra aplicar. Porém, a gente tem uma alternativa muito boa, que são esses furadores. O furo dele se eu não me engano, é do mesmo tamanho, tá? Que você pode usar pra aplicar o seu ilhós. E aí, pra furar, na verdade, pra você colocar o ilhós. E pra colar, segurar, você compra esse alicate separado, tá? Que ele é só de aplicar, de fechar o ilhós pra ficar bonitinho. Que dá certo também, tá? Você usa o furador. Geralmente esse furador de escola, tem 2 furos aqui, você usa pra furar. Coloca seu ilhós e compra só o alicate separado pra fechar, porque eles são durinhos, não dá pra fechar na mão, a não ser que você tenha um balancinho. Mas é outra história, é outro produto com preço ainda mais elevado, tá? Então, a Crop A Dye ou aplicador e colocador de ilhós é muito bom você ter. Depois dos aplicadores, do furador, quer dizer, você tem as tesouras. Tesouras, como eu disse, para personalização, assim como a régua e o estilete, é fundamental você ter. Essa daqui eu já tinha em casa mesmo. E eu comprei esse kit que veio 3, tá? Elas são 3 tamanhos diferentes. A gente usa bastante tesoura. Por mais que você tenha um estilete e tal, mas para dar acabamento com algumas coisas é necessário tesoura. É uma coisa que a gente também sempre tem em casa, que a gente sempre utiliza. Ah, tem uma marca específica, precisa ser tesoura tal. Esses aqui é um kit comum que eu comprei que veio as 3. E pra mim, tá funcionando de boa. Não foi nada, um preço nada exorbitante. Uma outra coisa que é principal você comprar também, principalmente se você vai trabalhar com aplicação de ilhós, são os agulhões. Esses agulhões eu uso eles para as 2 funções. Esse daqui, principalmente, para me ajudar a aplicar os ilhós, porque se você vai fazer uma grande escala, conforme você vai colocando os ilhoses, só com a mão você consegue, mas em grande escala seu dedo vai doer. E como a capa do caderno geralmente é bem durinha, é muito bom você ter esse kitzinho que foi baratinho, não me lembro quanto, mas foi baratinho. E além de ir na aplicação de ilhoses, é muito bom também na hora que você for trabalhar com caderno e espiral, pra você marcar os furos certinhos, sabe? E pra você encaixando no seu espiral. Vou fazer um vídeo também, futuramente, mostrando como eu coloco o meu espiral. E eu vou mostrar utilizando os ilhoses. Eu acho que tem uma outra função para... Os ilhoses não, gente, perdão, os agulhão. Outra função para os agulhões, mas principalmente para colocar ilhoses. Principalmente esse daqui, ó. Esse daqui eu utilizo só mesmo para apoio, para ajudar com a orientação. Mas o principal é esse, tá?
Depois, vem os alicates. Eu comprei esse kit, que lá tá kit de artesanato. Vieram 3 alicates. Esse daqui eu nunca usei. O bico dele, eu nem sei pra que serve. Mas enfim, tem esses outros 2. Eu uso eles pra cortar espiral e airô, que são os arames, são acabamentos. Irei fazer outro vídeo mostrando os acabamentos de espiral e airô. Porém, eles servem pra cortar, porque os espirais, o airô, é de metal e são duros. Até com alicate pra você cortar, é duro. E ele precisa ser pequenininho, porque ele precisa entrar no espacinho, sabe? Então, eu uso esse daqui pra cortar. E esse aqui, que ele é mais bicudinho, tá vendo? Eu uso ele pra torcer o meu final inicial da espiral. Porque se você deixar o caderno em espiral só passar e pronto, com o tempo ele vai desrosquear e vai soltar o caderno do seu cliente. Então você tem que dar uma voltinha. Então eu utilizo esse daqui, que tem esse biquinho, pra poder fazer isso. Dá pra você utilizar ele pra cortar também, tá? Mas o principal é de fazer essa voltinha. E eu também uso esse daqui pra você cortar o pedacinho do seu estilete. Porque os estiletes, quando você compra as lâminas ou quando já usa a lâmina, ele tem essas marcações. Tá vendo? Esse risquinho. Então, quando o seu estilete tá começando a ficar sem corte, ficar cego, quando você vai cortar miolo, eu utilizo pra poder cortar, tá? E sai de boa, super tranquilo. Depois, uma ferramenta bem simples, que eu nem diria que é uma ferramenta, um utensílio. Eu tenho esse pincel aqui, eu já tinha ele, eu comprei ele na minha cidade, é um pincel comum, tá? Eu uso ele pra aplicar cola. Você pode usar um pincel, você pode usar aquelas espátulas de maquiagem, aquelas espátulas que geralmente usam pra passar argila, sabe, de silicone. São melhores ainda, porque que a cola, por mais que você lave, ela gruda nas cerdas e aí o seu pincel vai ficando durinho. Mas se você não quiser, você pode aplicar até com os dedos. Porém, vai dar mais bagunça, vai desperdiçar mais cola. Mas se você vai trabalhar com produtos que mexem com cola, que você precisa de cola, é bom você ter ou um pincel ou essa espátula de silicone. Os dois são super baratinhos, tá? Você acha na internet, nas lojas da sua cidade. Aqui na minha cidade tem. Tanto que esse aqui eu comprei numa papelaria normal daqui. Outra coisa bem simples que a gente usa é a extrator de grãos. Eu utilizo esse extrator de grãos quando eu vou trabalhar com caderneta de saúde. Porque algumas cadernetas, elas vêm coladas, tá? E algumas outras, elas vêm grampeadas. E nessas grampeadas, eu tenho que retirar esses grampos para poder estar cortando, refilando as folhas e poder trabalhar, fazer meus furos depois. Então, eu utilizo esse extrator de grãos. Tem um outro modelo no mercado também, eu vou deixar a foto dele aqui. Eu não utilizo ele, mas ele funciona também para você tirar os seus grãos, tá? Uma outra coisa principal, se você vai trabalhar com encardenação, em outras áreas também de personalização, são espátulas de feltro, tá? Isso aqui é baratinho. Essa aqui são as firmes, tá? Porque tem umas que são bem flexíveis. A gente utiliza isso daqui também pra fazer... pra passar em parede, quando vai mexer com vinil, em geladeira. A gente também utiliza, tá? Essas aqui são os modelos mais simples. A gente tem a espátula mesmo de feltro. Eu vou tentar deixar a foto dela aqui. Principalmente se você trabalha em grande escala, tal, elas são melhores. Tem elas aqui de vários tamanhos, tá? E aí você também, conforme ela for perdendo esses pelinhos, porque esse feltro é tipo um tecido com os pelinhos, você pode comprar só o feltro separado, tá? Comprar vários, deixar aí, depois você usa pra colar. Eu, por enquanto, ainda não fiz isso. Eu comprei uma espátula, a minha não foi de boa qualidade, eu ainda derramei tinta nela, enfim. Aí eu comprei essas duas, pra mim dá super certo, dá pra trabalhar, porque você vai utilizar isso aqui na laminação, porque na encardenação a gente trabalha com laminação a quente e laminação a frio. Se você trabalha com laminação a frio, que você usa ou papel contact ou vinil, você precisa dessas espátulas de feltro. Natália, o que é isso? O que é laminação? Isso é um tema para um outro vídeo que eu vou trazer para vocês, tá? Mas para trabalhar até com artigos de festa, é necessário essas espátulas de feltro. Aqui eu também uso uma chave Phillips.
Eu acho que é Philips mesmo. Eu chamo de Estrela, mas dizem que é Philips. Eu uso pra abrir a minha encadenadora, ela tá aqui escondidinha, de espiral. Vou trazer um outro vídeo mostrando as encadenadoras, abrindo essa encadenadora pra você remover os pinos, tá? Tem essa possibilidade. Quando eu comecei, eu tive dificuldade em encontrar vídeos aqui no YouTube que falem sobre tirar esses pinos pra dar certo, pra você fazer diferentes tamanhos de cadernos, de materiais em espiral. É tema para um outro vídeo, mas eu preciso dessa chave para me conseguir abrir essa encadenadora, tá? E além do estilete, agora que eu lembrei, eu também trabalho agora com a guilhotina, tá? Essa minha é um tamanho bem pequeno, eu acho que ela é 30 por alguma coisa, acho que é 30 por 25, tá? Ela é bem leve. Essa guilhotina, eu ganhei ela mais ou menos uma semana, tá? Eu não tinha. Eu só cortava tudo, os meus miolos no estilete. Então, é uma coisa que não é necessário você ter. É só uma coisa que vai te ajudar, uma ferramenta que vai te ajudar a otimizar tempo. Você tem que saber trabalhar para cortar retinho. Você ainda vai precisar dar acabamento com o estilete, isso não tem como, tá? Mas não é uma compra necessária assim, nossa, eu preciso da guilhotina, não. Principalmente se você está iniciando, você trabalha com estilete. Pouca gente que eu vejo na papelaria que trabalha com a guilhotina, que eu vejo vídeos, enfim. Mas é utilizável também, principalmente para você trabalhar com uma agenda, caderno assim, tá? Muito bom para cortar, corta super bem. Eu vou deixar o link dela também, tá bom? Mas ela é bem maneirinha, tá? Ela só é mais pesada por conta desse braço dela mesmo. Depois eu vou trazer vídeos utilizando ela. Mas assim, bem maneirinha, e ela ainda vem com esse imã pra ajudar a centralizar, colocar direitinho as folhas, tá? Mas o principal de você ter é realmente o estilete. E além dessas coisas, lembrei, tem as minhas prensas. Essas prensas aqui, eu utilizo elas para fazer blocagem, que são os cadernos que vem com cola, que você tem que colar, aqueles bloquinhos, tá? Esse daqui se chama, acho que é prensa mesmo, mini prensas, tá? Você trabalha para prensar os seus blocos e colar. Tem elas diversos jeitos, diversas maneiras. Tem elas também com... Eu me esqueci o nome do negócio. Eu vou tentar achar foto aqui pra vocês e trazer, que a gente encontra em casa de ferramentas, dessas coisas. Até na caixa de ferramenta do seu pai, do seu marido, com certeza deve de ter. Mas essas aqui foi bem baratinho, tá? Eu utilizo. Só dá pra fazer um projeto por vez, tá? Mas no meu caso, ainda mais que eu tô iniciando, super dá pra trabalhar só com esse. E aí, o que que acontece? Eu não achei na minha cidade, não consigo comprar os gabaritos agora, essas prensas. Você pode usar os prendedores borboleta, maiorzinhos, tá? Você consegue também utilizar eles para prensar as suas folhas na hora de blocar. Vou trazer vídeos também mostrando como eu faço essa blocagem, tá? Mas dá super certo com esses prendedores também. E aí, pra segurar, eu utilizo esses pedaços de papelão mesmo. Esse aqui meu tá só a cola, porque você tem que juntar todos os papéis, prensar aqui, e aí você vem com as suas prensas dos dois lados pra ajudar a firmar, tá vendo? Imagine que tem as folhas aqui entre esses dois cartões cinza, tá? Então, eu trabalho dessa maneira. A gente tem hoje no mercado as prensas corretas mesmo de usar. Tem esse material aqui que eu esqueci, como que chama? Acho que é gabarito para blocagem mesmo, que você utiliza, mas assim, super dá pra você adaptar, tá? Não é nada obrigatório. E você vai precisar disso se você for trabalhar com blocagem, algum tipo de bloco, tá? Se você for trabalhar só com espiral, com aerô, a disco, enfim, realmente você não tem necessidade de comprar. Então, assim, você que está iniciando, você que quer trabalhar na papelaria personalizada, o que eu preciso? Régua, estilete, tesoura, espátulas de feltro, tá? Que é principal.
E se você conseguir, se você quer trabalhar nisso, uma cropeadalho ou um furador aplicador de ossos, tá? Você consegue trabalhar com caderno, eu mesmo tenho vários cadernos aqui, agendas, sem o aplicador de ilhoses, sem a crop. Por quê? Pra que é? Você utiliza para colocar os ilhoses e usar elástico, tá? Aí, ou para fazer chaveirinhos, essas coisas. Se você não tem condições agora, se você não quer investir nisso agora, mesmo que seja os alicates que são mais em conta, não tem necessidade. Você pode fazer seus cadernos normais sem o elástico. É só um acabamento a mais que vai agregar no seu produto. Mas você consegue super bem trabalhar sem. E os gabaritos, como eu disse, o fio de cabelo, tá? Que tem eles de vários jeitos. E com as réguas de encardenação, principalmente essas em L. Qual a minha recomendação? Compra de 1,5 cm, tá? Tem alguns kits bem menores que vêm com essas só de 1,5 cm, com AT06, que é uma das principais que a gente usa, principalmente para fazer blocagem, tá? É o que a gente mais usa. E se você quiser, a de 1 centímetro, tá? Dependendo do material que você for trabalhar, que você for fazer. Mas a principal é essa em L de 1,5, tá? E essa daqui, caso eu for trabalhar com blocagem. Que eu me lembro, eu não trabalho com ela, com essa régua aqui, quando eu vou fazer acabamento em espiral, aero, acho que eu não trabalho, não utilizo. Mas veio no meu kit, então eu utilizo. Mas como eu disse no início do vídeo, eu recomendo você comprar ou acrílico ou ela em PLA, tá? Quando eu comprar as minhas em PLA, ou talvez até em acrílico, não sei, mas eu tô preferindo a PLA, que não gruda. Aí eu trago aqui mostrando pra vocês, comparando como é utilizando as GMDF e a outra, pra tá explicando aqui tudinho pra vocês, tá bom? Em relação às ferramentas e utensílios, é isso. Espero que tenham gostado, que tenha sanado algumas dúvidas de vocês. Se ainda ficou em dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Se vocês acharam que dá pra fazer outros vídeos explicando mais a respeito de alguma ferramenta em si, eu vou trazer pra vocês. Basta deixar aqui nos comentários, tá? O que você achou do vídeo, se te ajudou ou não. Me fala também com o que você trabalha, como que você começou, se você quer começar na encadernação, na papelaria personalizada, vamos conversar, tá? Eu tô aqui pra poder passar um pouquinho do que eu sei, do que eu tô aprendendo, porque eu acho que é um processo sempre de aprendizado. Eu tenho muito o que aprender com todos. E se de alguma maneira te ajudou, dá o like nesse vídeo. Se quiser dar sugestão de outros vídeos, de outros temas pra trazer aqui, podem deixar aí, eu vou estar criando mais vídeo. A ideia é toda semana trazer um vídeo mostrando alguma coisa pra vocês, mostrando algum objeto, mostrando algum projeto, mostrando como se faz, algum programa, como eu configuro impressora. Então eu vou estar trazendo sempre pra vocês essas dicas, deixem sugestões, tá bom? Se inscreva no meu canal, assine os sininhos das notificações, que sempre que chegar um novo vídeo, o YouTube vai notificar pra vocês, tá bom? Espero que tenha gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!